Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje está conosco aqui o professor e presbítero Soares e sempre é um prazer estar aqui estudando a Palavra de Deus. Este programa, Escola Bíblica Dominical em Debate, é um programa da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical e do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Bênção e Maldição na Família de Noé. O texto áureo se encontra em Gênesis, no capítulo 9, versículos 26 e 27, afirma assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E a verdade prática diz o seguinte: por causa de sua irreverência e falta de respeito, Cã veio a perder boa parte de sua herança. Pois bem, meu querido telespectador, este é o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos fazer uma breve pausa, o programa está apenas começando e já retornaremos para começar o nosso debate. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, caro telespectador, nós estamos estudando nesse quarto trimestre o livro de Gênesis, o começo de todas as coisas. Hoje nós chegamos à lição de número 9 para tratar de um tema extremamente importante, né? Bênção e maldição na família de Noé. Nós observamos desde as lições anteriores, nós estudamos na lição anterior, tratando sobre a terceira dispensação, né, a dispensação do governo humano, o início do governo humano, e tratando uma série de questões interessantes sobre a questão desse governo que foi legado, que foi dado a Noé e sua descendência de uma forma geral. Hoje, tratando sobre um tema bem familiar, bem direcionado no que tange a conflitos na família, né? E aqui o título da nossa lição, lição número 9, trata sobre bênção e maldição na família de Noé. É interessante, caro telespectador, que a gente enfatize, que a gente destaque a importância de Noé no curso da história do povo de Deus. Nessa lição nós vamos tratar desse conflito familiar, desse problema familiar na família de Noé e com o próprio Noé e com os seus filhos. E isso aí trouxe consequências para a linhagem de Sem, Cã e Jafé de uma forma geral. Mas é interessante destacar que Noé foi vitorioso. O projeto que Deus realmente orientou, recomendou a Noé foi um projeto, né, de uma organização eterna, divina, que Noé não foi frustrado. Noé foi bem vitorioso. E a gente percebe num texto interessante nas Sagradas Escrituras, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você, professor da Escola Bíblica Dominical, meu caro ouvinte, né, que assiste esse programa, que tanto te edifica, que tanto te esclarece, te informe sobre essas temáticas que a Bíblia Sagrada nos traz de uma forma muito edificante, tanto nas páginas do Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o texto é do quinto livro, né, do Pentateuco, do quinto livro da Bíblia, no começo. Nós temos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quero te convidar em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e que te propus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Muito interessante esse texto. Aqui Moisés, por divina revelação, coloca uma escolha, né? Propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. É muito interessante nós observar essa recomendação bíblica que está aqui sendo colocada por Moisés, nesse texto, no livro de Deuteronômio, para que o cristão, a criatura, né, o Filho de Deus, observe a vida e não a morte. Escolha a bênção e não a maldição. Nós vamos tratar aqui no desdobrar dessa lição algumas questões concernentes, né, uma profecia que foi realmente desferida por Noé, e que é interessante destacar, eu aqui, a pessoa do pastor Fábio, vamos destacar aqui, que essa profecia
Isso era, de uma certa forma, prevendo a linhagem messiânica no futuro. Nós não podemos levar para um ângulo, para uma dimensão determinista, quanto à questão, né, de Noé ter desferido a bênção para 2 filhos e uma maldição para um filho em especial, me refiro a Cã. Né? Noé dispensou uma bênção para Sem e para Jafé, e em contrapartida uma maldição para Cã. Nós vamos aqui no desdobrar da lição mostrar que a visão que nós cremos à luz do texto sagrado não é uma visão determinista quanto à questão desse conflito familiar de Noé e sua família. Não é verdade, pastor Fábio? É isso aí, meu querido telespectador. Após o dilúvio, Noé saiu da arca e começou a construir a sua vida. A humanidade agora estava restrita a Noé e sua família, e eles começaram a se multiplicar na terra. Estudamos na lição passada a questão do início do governo humano, e diz o texto sagrado de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, e começou Noé a ser o lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Então nós vemos aí esse episódio de Noé, que ele plantou uma vinha e podendo ficar só se deliciando de saborear deliciosas uvas, resolveu fermentar a uva e produzir vinho, produzir bebida alcoólica, o vinho alcoólico, e ele bebeu a tal ponto diz o versículo 21, que ele ficou bêbado, ele embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Ele ficou nu, ele estava bêbado e ficou nu, tirou a roupa. Nós não temos mais detalhes do que é que ele fez, se ele fez gestos, o que é que ele falou, mas o que a gente vê era que ele estava uma pessoa totalmente descontrolada, meio que fora de si, estava ébrio, perdeu a sobriedade, perdeu a lucidez por causa do álcool, e com aquilo foi visto e presenciado pelo seu filho mais novo, o Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E viu Cã, diz o versículo 22, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos lá fora. Então, lá no episódio, dentro da tenda, só estava Cã, quem presenciou o fato, mas os seus outros 2 irmãos, Sem e Jafé, estavam lá de fora. E Cã, ao presenciar aquela atitude daquele ébrio, daquele bêbado de Noé, naquele momento de fraqueza, cometendo realmente uma falta grave, o Cã, ele não teve nenhum respeito pelo seu pai, e ele saiu fora da tenda, foi chamar os seus irmãos, ele deu publicidade àquele fato, desmoralizando, ainda que o pai dele tivesse errado, ele fez isso. Então isso também, esse erro de Noé, como diz no tópico 1.1, essa destemperança do patriarca Noé, serve de exemplo para todos nós. Se não vigiarmos, o mesmo ocorrerá conosco. Eis porque devemos agir com sobriedade em todas as instâncias da vida. Porque, meu querido telespectador, tanto vinho quanto qualquer bebida alcoólica ou qualquer substância alucinógena, qualquer substância da natureza ou produzida pelo homem que venha a tirar o estado de sobriedade do ser humano, ela é muito prejudicial e leva a pessoa a fazer e a dizer coisas que não devem, porque o homem sempre é pecador e sempre tem a tendência ao pecado. E a Bíblia tem inúmeros textos, inúmeras passagens bíblicas advertindo o ser humano contra os perigos do álcool, contra os perigos do vinho. Jesus, por exemplo, em Lucas 21:34, ele disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Inclusive, Jesus ele coloca aqui em paralelo orgias e embriaguez. E a gente vê em várias passagens bíblicas e também na experiência do dia a dia do ser humano
que muitos casos de embriaguez leva também a práticas de pecados de ordem sexual, a orgias sexuais. Quantas pessoas, quando estão bêbadas, tiram a roupa, ficam nus, perdem a vergonha, perdem o bom senso e até ficam praticando relações sexuais ilícitas, ficam praticando imoralidade, enfim. Isso também aconteceu com Noé, infelizmente, e naquele episódio que errou não somente Noé em ter cometido essa destemperança, mas infelizmente este ato foi presenciado, né, por Cã. E aqui é o tópico 1.2, fala da irreverência de Cã, que ele, ao ver isso, ele deu publicidade aos seus dois irmãos. A Bíblia não entra em mais detalhes, mas provavelmente ele não somente mostrou aos seus dois irmãos, mas também deve ter feito comentários desrespeitosos contra o seu pai. Mas o nosso primeiro bloco já está chegando ao fim, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos e continuaremos o debate e vamos comentar o tópico 1.2. Fique conosco e até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre o livro de Gênesis, sempre lembrando, né, o começo de todas as coisas. Estamos aqui debatendo justamente com o pastor Fábio sobre o tópico 1.2, que trata sobre a irreverência de Cã. Interessante que, conforme o texto que já foi lido, no versículo 22, do capítulo 9, viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então a gente percebe claramente que Cã agiu de forma imatura, muito imatura, né? De forma irreverente. E é interessante, faz-me lembrar do pastor Martim. O pastor Martim, nas suas reuniões com o corpo de obreiro da igreja aqui em Mossoró, ele sempre falava uma frase que eu sempre guardei essa frase comigo. É muito difícil trabalhar com um obreiro destemperado. Ele gostava muito de usar essa expressão. Um obreiro destemperado, realmente eu fui buscar no dicionário, um obreiro desequilibrado. Imagine realmente, a gente percebe essa irreverência com Cã. Cã era um filho destemperado, desequilibrado, que não respeitou a honra do seu pai, que não respeitou realmente, agiu, viu a nudez do seu pai, né? E não teve maturidade de guardar, de tentar cuidar, de tentar agir de uma forma mais sensata, mais juizada. Pelo contrário, pegou, né, e usou como escárnio e foi contar aos seus filhos, seus irmãos, e com ar de deboche, com ar de realmente desprezo, porque vira seu pai naquela situação realmente desequilibrada, perdendo o sentido, perdendo a razão em virtude de ingerir essa fermentação do suco da uva fermentada, trazendo um desequilíbrio, trazendo realmente fora de senso, né, fora de razão, como assim destacou aqui nosso querido pastor Fábio, né? As pessoas como estão bêbadas, cometem coisas absurdas, né? Tentam fazer situações as mais esdrúxulas possíveis, as mais difíceis possíveis, em virtude da injeção, de ingerir esse tipo de bebidas alcoólicas, na verdade, que é uma droga que tira a pessoa do juízo, tira a pessoa realmente do senso normal. Então a gente percebe que Cã realmente ele cometeu esses deslizes inconsequentes dentro desse contexto. É interessante destacar, a nudez era destacada pelos primitivos povos semitas, sobretudo pelos hebreus, que associava com a libertinagem sexual. Isso está bem claro lá em Levítico, capítulo 18, versículo 5 até o versículo 19, também o capítulo 20, destaca do mesmo livro, Levítico, versículo 17, também no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 30, trata sobre a questão dessa libertinagem sexual,
proveniente, né, de ingerir bebida alcoólica. Então vai trazer prejuízos inconsequentes para a pessoa. Tira a razão, tira o sentido, tira realmente o equilíbrio, né? E começa a fazer coisas desagradáveis. E aí aconteceu Cã, nessa situação, nesse episódio triste da família de Noé, trouxe realmente consequências duras para Cã, que nós vamos aqui no desdobrar dessa lição comentar, e essa profecia que Noé realmente desfere para com a sua família, abençoa Sem, né, e amaldiçoa o seu filho Cã de uma forma muito dura. E é interessante destacar aqui, né, a irreverência de Cã trouxe consequência. Ao invés de calar-se discretamente, guardar-se de dar honra a seu pai, saiu depreciar-lhe a imagem do mesmo, né? Ou seja, um ar de deboche, um ar realmente de desvalor que não é procedente de um filho propriamente dito, pastor Fábio. É verdade. Meu querido telespectador, não é porque a gente flagrou alguém num erro, num pecado, que a gente deve chegar e dar publicidade àquilo e falar para todo mundo, os 4 cantos do mundo, sobre o erro daquela pessoa, porque isso só vai trazer problemas e não vai ajudar a recuperar, né, a pessoa e numa reconciliação com Deus. A Bíblia é muito clara, Jesus ensinou, né, que aquilo que a gente quer que os outros façam conosco, primeiro a gente deve fazer com os outros. A Bíblia também diz que se a gente encontrar ou flagrar algum irmão em pecado, a gente vai até esse irmão particularmente, conversa com ele. Se ele não ouvir, a gente chama mais uma testemunha e vai 2 pessoas falar com o irmão. Se ele não quiser dar ouvido, aí você chama a igreja. Então, tem todo um processo aí que a Bíblia tenta resguardar essa questão da privacidade da pessoa, o amor, porque a Bíblia quer a recuperação. No tópico 1.3 da nossa lição, o respeitoso gesto de Sem e Jafé. Enquanto Cã ficou debochando do pecado e da nudez do seu pai, inclusive a nudez era um pecado bastante combatido no Velho Testamento. Todos os semitas, né, detestavam a nudez. Os povos primitivos semíticos, sobretudo os hebreus, eles detestavam a nudez. Eles tinham muita preocupação em cobrir o corpo, em vestir roupas compostas, decentes, porque a nudez sempre estava relacionada à depravação sexual. Inclusive, tem mandamentos no Velho Testamento, em Levítico, por exemplo, a respeito de ter cuidado e respeitar a nudez das pessoas. Então, em Gênesis capítulo 9, versículo 23, narra que Sem e Jafé, quando souberam do acontecido, então diz o seguinte: então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-no sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, ou seja, de costa, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então nós vemos aqui que Sem e Jafé não deram vazão à curiosidade. Esse é um problema muito grave do ser humano, é a curiosidade. Nós normalmente temos essa tendência da curiosidade, querer saber, querer ver, e às vezes isso pode trazer consequências sérias. Então aqui o respeito que Sem e Jafé tinha pelo pai dele, embora o pai dele estivesse no momento de erro, isso não justificava o desrespeito deles. Então eles trataram bem o seu pai, respeitou o seu pai, e isso, é muito importante na nossa vida, no dia a dia, na igreja, na convivência com todo mundo. Isso não significa que a gente vai acobertar os pecados das pessoas. Todavia, o pecador tem de ser tratado com dignidade, a fim de que venha a experimentar plena restauração. Qualquer ser humano, embora no erro, embora no pecado, embora estando em falta, ele não deixou de ser uma pessoa humana, ele tem a dignidade da pessoa humana, e a gente não pode tentar corrigir um erro cometendo outro erro.
Daí a importância da gente garantir também direitos humanos e respeito e dignidade até por aqueles que estão fora da lei, né? Tanto para quem está dentro da lei como para aqueles que estão fora da lei, porque o ser humano ele merece ser tratado com respeito e com dignidade. Então, no tópico 2 da nossa lição, nós temos aí o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. O texto sagrado diz que, versículo 24, que despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho mais novo, né, o caçula, que é Cã, lhe fizera. E quando Noé, depois que acordou daquela embriaguez, soube do acontecido, soube dos fatos, e aí nós vemos dos versículos 25 a 27 a maldição que ele lançou sobre Canaã, filho de Cã. Bom, mas este é um assunto para o nosso próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta agora para estudar o terceiro tópico da nossa lição. A lição de hoje é a lição de número 9, que tem como título Bênção e Maldição na Família de Noé. E nós vamos estudar agora aqui o tópico 2 da nossa lição, o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Então, nós vemos aqui no tópico 2.1 que Noé proferiu ali uma palavra de maldição contra Canaã, dizendo: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E nós vemos aqui nessa maldição aqui de Noé contra Canaã, que era filho de Cã, algumas coisas importantes a gente entender. Em primeiro lugar, nós vemos que a maldição não foi diretamente contra Cã, que era filho de Noé. Só para vocês lembrarem, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Cã era o filho mais novo e foi Cã que tratou Noé com irreverência, com desrespeito e deu publicidade ao pecado de Noé. Interessante que a maldição aqui não é contra Cã diretamente, mas contra um dos descendentes de Cã. E nós vemos que Cã, Gênesis capítulo 10, versículo 6, nós vemos que Cã teve 4 filhos, chamados de Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Puti é o ascendente dos libaneses, da Líbia. A Líbia são os descendentes, não é Líbano, é Líbia. Líbia lá no norte da África, são descendentes de Puti. A Etiópia são descendentes de Cuxi. Os egípcios, descendentes de Misraim. E os descendentes de Canaã são os cananeus. Os cananeus eram os povos, eram os habitantes da terra de Canaã, da terra prometida, que Deus trouxe juízo sobre eles. Uma coisa importante, e precisamos sempre chamar a atenção, que essa maldição de Noé sobre os descendentes de Cã via Canaã não é uma coisa assim determinista. Nenhuma pessoa tem o poder de decidir o destino da outra, que vai para o céu, vai para o inferno. Não é porque um pai diz que meu filho vai ser isso e isso, e obrigatoriamente vai acontecer, porque há poder nas palavras do pai. Então, se fosse assim, não precisava ter responsabilidade individual, não existiria livre-arbítrio, era só o pai dizer: menino, você vai ser gente de futuro. Aí ele ia ser gente de futuro só porque o pai disse. Aí, ou senão o pai chegar e dizer: menino, você não presta, você não vai dar para nada. Aí o menino ia ser ruim só porque o pai disse isso. Não é assim. A maldição ou a bênção do pai não é uma questão assim determinista. O pai não é Deus.
Então, essa maldição aqui de Noé foi como que uma profecia ou uma revelação de Deus para Noé a respeito do futuro dos descendentes de Cã, né, de Cã, através do seu filho Canaã. Então, nós vemos na história bíblica e também na história secular que os cananeus, ou descendentes de Canaã, eles perderam a sua terra, foram povos que não tiveram uma boa prosperidade aqui na terra, como os demais filhos de Cã. Então nós vemos que essa profecia não foi determinista, mas foi condicionada à obediência. Nós vemos em outros textos da Bíblia sobre a responsabilidade pessoal, né, que isso está condicionado à obediência da pessoa. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 20, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Nós vemos que Deus, por exemplo, amaldiçoou todos os moabitas, mas uma moabita chamada Ruth, ela resolveu se converter ao Senhor. Ela resolveu crer em Jeová e Deus a recebeu. Nós vemos também que Deus, por meio de Josué, amaldiçoou toda Jericó. Mas nós vemos também que Raabe, que era uma meretriz lá de Jericó, ela creu em Deus e foi salva. Então nós vemos a importância do livre-arbítrio, da escolha individual, das escolhas individuais e também da justiça e punição individual. Então, essa maldição que Noé lançou sobre Canaã e os seus descendentes foi como que uma revelação de Deus sobre o comportamento ímpio, sobre o comportamento pecaminoso de Canaã, que não tinha jeito de melhorar. E a gente vê lá em Juízes, no Pentateuco também, nós vemos que os cananeus se destacaram, os descendentes de Canaã, em 3 tipos principais de pecado, que era a violência, a depravação sexual e a idolatria. Então nós vemos que essa profecia, essa maldição profética aqui de Noé sobre Canaã, que era filho de Cã, portanto, Canaã era neto de Noé, ela se cumpriu, Deus tirou a terra de Canaã, dos cananeus, e deu aos hebreus, deu aos judeus, que eram semitas, que eram descendentes de Sem, que era outro filho de Jacó. Então, professor Soares, tanto a bênção como a maldição, como você já leu aqui no versículo aqui de Deuteronômio, no início do programa, ela está condicionada à obediência ou desobediência da pessoa. Perfeitamente. A gente percebe que o texto sagrado ele é claro a esse aspecto, né? E é interessante que o telespectador possa observar a veracidade deste texto, né, que tanto nos instrui nesse aspecto. O tópico 2.2, a bênção de Sem e Jafé. Mas antes de eu comentar isso aqui, eu quero fazer um comentário dentro ainda do tópico anterior, a maldição de Canaã, destacando um mito que é muito propagado sobre a questão, apenas um mito, apenas uma história repassada, quanto à questão da raça negra, né, dos não brancos, que possivelmente, provavelmente há uma especulação, na verdade, pastor Fábio, muitos tiram desse texto, mas na verdade é um entendimento equivocado de que realmente Noé amaldiçoou a sua descendência, né, de Canaã, e posteriormente eram negros, né? Posteriormente veio aí a escravidão, afirmando que a Bíblia dá respaldo à questão da escravidão. Outros atacam o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo também sustenta essa questão da escravidão. Isso é um equívoco inconsequente. A Bíblia não dá respaldo a essa questão de uma forma. Então eu quero apenas desmistificar essa questão da cor não branca sendo, no caso a negra, sendo uma maldição proveniente dessa maldição desferida por Noé para Cã. Então isso é um mito inconsequente e nós não podemos enveredar por essa questão. Então o tópico 2.2 de nossa lição, como eu já li anterior, quero repetir novamente, a bênção de Sem e Jafé, ao galardoar a atitude respeitosa e reverente de Sem e Jafé,
o patriarca concede-lhes uma bênção eterna. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então a bênção foi desferida, é muito importante, né? Eu tenho muito respeito para com meu pai, e meu pai tem 75 anos de idade, né? Mas quando ele fala, eu obedeço. Eu estou dentro da casa dos 40, mas obedeço ao meu pai. Meu pai é a autoridade máxima na minha família. Então, caro telespectador, meu querido jovem, muito jovem, nós observamos, com suas irreverências, com seus deboches, muitas vezes perdem a bênção. Vem destruindo muitos jovens promissores, com carreiras eclesiásticas promissoras, profissionais, mas a arrogância, né? A prepotência, a falta de sensatez, a falta de racionalidade realmente, de um equilíbrio, realmente campeia a níveis insuportáveis. Então, eu acredito, o exemplo, né, desses dois filhos de Noé, Sem e Jafé, que obedeceu às ordenanças do seu pai, que obedeceu, cuidou do seu pai, é muito importante. E é um mandamento bíblico. Eu vou começar com um mandamento, né? Os 10 mandamentos, no capítulo 20 do livro de Êxodo, diz, no versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu para viver. Então a gente percebe claramente, cara telespectador, que isso é um mandamento com promessa. Paulo ratifica essa evidência que aqui Moisés escreve no livro de Gênesis, aqui tratando sobre os 10 mandamentos. Então, honrar pai, honrar mãe, é um mandamento com promessa e vai prolongar os seus dias na face da terra. Então, vamos deixar as irreverências, os deboches, a falta de respeito. Eu tenho alguns alunos, né, na rede pública estadual, que eu fico conversando muitas vezes, dialogando com eles, a situação da família muitas vezes desagradada, né? Cada vez mais desintegrando e filhos sem pai, sem mãe. Muitos deles dizem assim, olha, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, sou sustentado por minha avó, por um tio, por que eu vou obedecer meu pai? Eu tive um aluno realmente que ele disse isso, pastor Fábio. Então eu disse, meu filho, não faça isso. Mesmo o seu pai estando errado, obedeça ao seu pai, porque as bênçãos de Deus vão estar sobre você. Então, deixar de arrogância, deixar de irreverência e obedecer realmente aos seus pais e aquelas pessoas que são responsáveis por você. Então, meu caro telespectador, o debate aqui está bom, nós vamos continuar no próximo bloco e você aguarda um pouquinho aí, logo estaremos de volta. Amados irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 9 deste quarto trimestre das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje tem como título Bênção e Maldição na família de Noé. Então, nós no terceiro bloco, no terceiro tópico da nossa lição, vamos estudar a respeito de como se cumpriu essa maldição de Noé sobre Caim. Nós queremos ratificar mais uma vez que essa maldição de Noé sobre Canaã, essa maldição que Noé proferiu contra Canaã, que é um dos filhos de Cã, não é uma profecia determinista, mas foi ali uma maldição condicionada à questão da desobediência. Deus revelou, na verdade, Deus revelou para Noé